versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa palavra santificação, né, dentre as muitas palavras que são, com o tempo de uso erradamente usadas, acabam tendo outra conotação, essa é uma delas, santificação. Né? O que é ser santo? O conceito normal hoje de santo é alguma coisa inacessível para o pobre plebeu, né? O coitadinho que tem que chegar lá um dia de algum jeito fazendo alguma coisa. Então é aquela pessoa assim que a gente imagina, né? Você fala santo, na cristandade hoje, é a ideia de alguém que foi superior aos outros em relação à sua postura, ao que fazia, a sua dedicação a Deus, a sua fé e tudo mais. E, na realidade, a palavra santo, aqui no caso a santificação, tem a ver sempre com o nosso andar. O erro comum que se vê hoje no emprego dessa palavra, ou do uso da santificação, como um caminho para se chegar a Deus. Você tem que ser santo, senão você não vai ver Deus. Se você não for bonzinho, você não vai chegar no céu. Quantas vezes nós vemos os pais falando para a criança, se comporte bem, porque Deus não gosta que você faça coisa errada. Realmente Ele não gosta, mas nós nunca vamos chegar até Deus porque fizemos coisinhas certas, ou porque obedecemos, ou porque fizemos obras ou alguma coisa. Aqui ele está falando com respeito ao nosso andar. Ele não está falando nada de salvação aqui. Versículo 1 do capítulo 9. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Ou seja, ele está falando a respeito de como andar e agradar a Deus. Não no sentido de agradar a Deus para ser salvo, mas como salvos, como andar e agradar a Deus. Está falando do nosso andar, não da nossa posição. A nossa posição, uma vez que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nossa posição é em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Estamos assentados, dizem Efésios, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porém agora, sendo salvos e tendo essa posição que ganhamos por causa que Cristo morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue por nós, então a obra é dele, não é nossa. Então, por meio dessa obra de Cristo, nós estamos agora na presença de Deus. Podemos ser chamados de filhos de Deus, podemos nos achegar a Deus com confiança que somos ouvidos, porque Cristo ganhou essa posição para nós. Tendo essa posição, aqui na terra agora, devemos andar de acordo com essa posição que temos. Isso é por meio da santificação. Santificação nada mais é do que separação das coisas, separar para Deus. Isso que é o sentido da palavra santo, separado para Deus. E não é uma coisa acessível só para alguns especiais dentre os irmãos. Todos são santos, porque todos foram separados para Deus por meio da obra de Cristo. E agora devemos trabalhar nossa santificação. Isso é um trabalho diário, dia a dia, de como andar e agradar a Deus aqui. É aí que entram as obras. E geralmente o que nós vemos é que as pessoas colocam as obras como um caminho para chegar na presença de Deus. E na realidade não é assim. O que nos leva na presença de Deus é a obra de Cristo, a fé na obra que Ele fez. E as obras são consequência dessa salvação. E nós então procuramos andar e agradar a Deus em santificação, separação das coisas que não são pertencentes a Deus, que desonram a Deus. Então tudo isso nós temos que estar sempre atentos de como andar. A vida do cristão não começa no andar, começa na fé em Cristo Jesus, na sua posição. Tendo essa posição, aí então nós andamos de acordo com isso. Um irmão fala, um livro que eu li uma vez, são cartas para jovens, assim, jovens convertidos, e ele faz um exemplo muito interessante, porque há muita confusão entre termos na palavra de Deus. Então, entre eles está a justificação, perdão de pecados e santificação.
E ele faz um exemplo mais ou menos assim. A justificação é quando nós recebemos do juiz a sentença de que, olha, você está livre disso aí, você está justificado do seu erro. Quer seja porque você pagou a pena, quer seja porque você teve testemunhos que provou que você foi mal acusado, então você está perdoado. Mas quando você é culpado e vem a sentença, o juiz fala, ó, você cumpriu sua pena, está aqui, tá, você está perdoado. Então isso justificou, o juiz justifica você das coisas erradas que você estava fazendo e te justifica. Porém, falta a pena. Eu estou justificado, se eu cumprir tal e tal coisa, falta a pena da minha falha. Aí entra o perdão dos pecados. A obra de Cristo fez isso. Então, Cristo sofreu o juízo que era para mim, ele sofreu. Isso então é a substituição de Cristo, ele como redentor morrendo em nosso lugar. Então ele tem o perdão dos pecados. Sendo justificados e tendo o perdão dos pecados, isso ainda falta mais uma coisa, que é a santificação, que é aquilo que me coloca, ou seja, se um juiz falar para mim que eu estou justificado, perdoado, isso não me dá o direito de eu chegar e entrar na casa do juiz, sentar e jantar com ele. Mas se esse juiz falar para mim, além de você estar justificado e perdoado, agora eu vou te santificar, vou separar e você vai entrar, vai fazer parte da minha família. Isso é então essa filiação que nós temos através dessa obra. Então, o trabalho a obra de Cristo, o trabalho dele na cruz, foi muito além só de perdoar pecados. Foi nos justificar, nos perdoar os pecados e nos colocar agora na presença de Deus como família de Deus. Somos agora filhos de Deus. Isso é a obra completa. E é disso que ele começa a tratar aqui nesse versículo. A vossa santificação. Nós estávamos lendo sobre em Atos 15, né? Vamos abrir lá novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Por causa de uma divulgação de uma doutrina errada. Então houve uma reunião lá em Jerusalém com os apóstolos e os anciãos e depois toda a igreja, e chegaram a um consenso entre os irmãos, e dizem Atos o Espírito Santo, né? Que eles escrevessem uma carta aos gentios. E no capítulo 15 de Atos, então, versículo 20, versículo 19 também, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E isso, eles fizeram essa carta e enviaram aos gentios, os gentios ficaram muito consolados com isso e tudo. Mas depois nós tivemos a doutrina da igreja realmente trazida pelo apóstolo Paulo. E quando ele trata dos assuntos quanto à santificação, essa separação do mal, nós vemos que contaminações dos ídolos, abster das contaminações dos ídolos foi algo que se manteve. Em 1 Coríntios 10 ele fala que consenso há entre Cristo e o maligno. Vamos ler em 1 Coríntios 10, confundir o versículo aqui. Versículo 18, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o santificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, aquela parte da carta que eles escreveram em Jerusalém, que fala dos ídolos, né, que se abstenham das contaminações dos ídolos, isso permaneceu. Realmente foi algo que foi sustentado, né, na doutrina de Paulo. Depois ele fala da prostituição. Isso também nós vemos em 1 Coríntios muito claramente, né? Aqui em Tessalonicenses também falando de prostituição. Algumas partes falam de fornicação, enfim, relações sexuais ilícitas, fora do casamento. Então isso também foi mantido, e é o que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses, nesses versículos que nós lemos. Depois nós temos na carta deles, lá de Jerusalém, e também abster, né, do que é sufocado e do sangue. Isso não é mencionado mais nas cartas de Paulo, não é trazido mais como doutrina, como algo que na igreja seria realmente fora de lugar, que não seria tolerado na igreja, como é o caso de prostituição, fornicação, e também das contaminações, né, dos ídolos. Então essa parte de carne sufocada, a carne sufocada é a carne que o sangue não foi derramado, o animal foi morto, mas o sangue não foi derramado, então come-se a carne com sangue. E isso aí não foi mais sustentado, isso não foi posto como doutrina da igreja praticamente. Uma imposição dessa, né, quanto à carne sufocada e também de comer sangue, também não foi dito mais nada sobre isso. Mas nós vemos que a prostituição e a contaminação dos ídolos, isso realmente foi mantido na doutrina, né, da igreja. E daí no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso nos fala do próprio corpo, né? Cada um saiba fazer isso, porque nós vemos em 1 Coríntios também que o nosso corpo é um templo de Deus, é a habitação de Deus em espírito. O Espírito Santo habita em nós. Esse vaso que nós temos aqui, ele deve ser mantido dessa forma, santificação e honra, porque por causa daquele que nele habita. Então, realmente é algo mantido, né, e que nós devemos nos ter com apreço isso, esse manter esse vaso dessa forma, porque realmente nós somos parte, né, do corpo de Cristo e somos habitação de Deus em espírito, e não vamos colocar esse vaso, né, em relação ou em contaminação com aquilo que não é santo, né? Então essas coisas são práticas, e no livro de Provérbios que nós temos lido na quarta-feira, nós temos visto muito sobre isso, sobre esses avisos. São avisos que nos são dados, necessários, e que às vezes nós lemos e falamos, mas isso aí já não me toca mais, isso daí não, é um perigo constante, a prostituição, a fornicação, o adultério, enfim, tudo aquilo que causa essa contaminação, e que na igreja isso não é tolerado. Aquela pessoa de 1 Coríntios 5, ele teve que ser colocado fora de comunhão por causa de um pecado de fornicação. Então, nós vemos claramente, né, que essas coisas são, apesar de tão avisadas por Deus, nós costumamos abaixar a guarda e corremos esse risco. Por isso que em Provérbios nos dão muitos avisos sobre isso. Por quê? Porque realmente nós não estamos na carne, mas a carne está em nós. E são coisas que nós devemos fugir, né? Fugir da idolatria, fugir da prostituição e resistir ao diabo, né? Ter uma consciência daquilo que vem do diabo e
e resistir a isso com a palavra de Deus, mas fugir dessas coisas porque elas são perigosas e ninguém se ache que é suficientemente poderoso para se livrar disso com facilidade. Não, a palavra diz para nós não resistir a isso, mas fugir, porque é muito fácil. Isso interrompe nessa comunhão, essa santidade que nos fala aqui, essa separação. Se ela não houver, ela interrompe uma comunhão com Deus. Quer dizer, toda a obra de Cristo, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que Ele passou para nos livrar, para nos limpar do pecado, para nos separar daquilo que é mal, tudo isso vai por terra, porque aí para nós não valeu nada então, se nós continuamos em pecado. Mas não, é uma exortação muito prática, muito útil, muito oportuna para todos os cristãos. Se abster, fugir e não se deixar contaminar, né, por essas coisas que desonram a Deus. Ao invés do versículo 4, né, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Isso é para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 1, tem 3 pontos bem práticos para a gente se nortear quando a questão é o andar. É o capítulo 1 de Colossenses, versículo 10. Para que possais andar dignamente dentro do Senhor. Primeiro, agradando-lhe em tudo. Segundo, frutificando em toda boa obra. E terceiro, crescendo no conhecimento de Deus. São 3 coisas que devem estar na nossa vida. O que eu faço, eu devo sempre perguntar: isso vai agradar ao Senhor? Isso faz parte do agradando-lhe em tudo? Ou isso vai desagradar ao Senhor? Lá no nosso capítulo, nós vemos que no versículo 9, o apóstolo Paulo fala aqui: quanto, porém, a caridade e o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e vos ameis uns aos outros. Então tem uma parte do nosso conhecimento que ela vem diretamente do Espírito Santo em nós. Nós sabemos que nós devemos amar a Deus. E ele continua dizendo, no versículo 10, porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Então, amar aos nossos irmãos nunca é suficiente. Nós aprendemos isso de Deus, aprendemos através do Espírito Santo que habita em nós. Então, essa é uma das partes do andar dignamente, né? Agradando a Deus em tudo. Nesse capítulo aqui fala de oprimir também, em Colossenses 4, 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, coisa alguma. O Senhor é vingativo de todas essas coisas. Oprimir o irmão, ou enganar o irmão, obviamente isso é odioso aos olhos de Deus. E não vai fazer parte também do andar dignamente de maneira a agradar em tudo, Senhor. Aí vem a segunda coisa lá em Colossenses 1:10, depois de agradando-lhe em tudo, vem o frutificando em toda a boa obra. Aí vem o fruto, aí vem a boa obra. Alguém sempre pode perguntar, mas não é pelas boas obras que nós somos salvos? Não, é muito clara disso, como explicou também. Não é. Nós lemos lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque somos feituras sua, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras são um fruto, uma consequência da salvação. Se a gente pensasse na salvação como uma locomotiva, as boas obras são os vagões. E a locomotiva puxa, né? Arrasta atrás de si. Então o cristão, ele realmente está salvo, independente de obras, assim como o ladrão na cruz estava salvo, com as mãos amarradas, capaz de fazer qualquer coisa, amarradas, empregadas,
mas ele estava salvo. Não havia obra alguma que ele pudesse fazer. Mas as obras são um complemento da salvação. Fala lá em uma passagem, acho que 2,14. Isso, 2,14. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Tudo isso foi feito pela obra de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. E aí vem o complemento, zeloso de boas obras. Eu chamar de as boas obras são a cereja do bolo, né? É aquele toque final que vai revelar que nós somos realmente salvos, que nós temos Cristo no coração, nós temos o Espírito Santo. Isso vai mostrar para as pessoas que é assim que somos. Então, as três coisas, uma agradando em tudo, segunda, frutificando em toda boa obra, e é uma pergunta que eu deveria fazer todos os dias, se eu estou frutificando, né? Eu sou um pé de laranja estéril, que não frutifica, não dá laranja. Se eu tenho agora uma nova vida, eu vou ter obras de nova vida. Isso não é pensar assim, então eu tenho que ir lá para a África, pregar o Evangelho, ou cuidar de doentes, leprosos. Cada um tem as suas boas obras, nas circunstâncias, no círculo que Deus colocou. Uma mãe tem ali o seu lugar, uma professora tem o seu lugar, um operário tem o seu lugar. Cada um, onde Deus coloca, que tem como frutificar em toda boa obra. E depois a terceira coisa é crescer no conhecimento de Deus. Isso vem pela leitura da palavra, pela comunhão, pela oração também, e pela comunhão com os irmãos também. Crescer no conhecimento de Deus, porque Deus deu, o Senhor Jesus deu dons à igreja para a edificação do corpo. E, obviamente, nenhum de nós consegue crescer sozinho. Nós precisamos muito dos outros para crescermos no conhecimento de Deus. Voltando ao nosso capítulo de Tessalonicenses 4, o versículo 11 e 12, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Isso é outra coisa, né, que é muito comum. Nós costumamos querer andar e parecer honesto para os irmãos, e lá fora nós andamos tudo desordenado. E a palavra está ensinando o contrário. Nós devemos andar, fazer, procurar viver quietos, tratar dos nossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, para que nós andemos honestamente para com os de fora, não os de dentro. Com os de fora. Os de fora aqui é o círculo que nós conhecemos, né? Os que estão dentro e os que estão fora. Aquele homem de 1 Coríntios 5, que estava em fornicação, ele foi, Paulo, com autoridade apostólica, juntamente com os irmãos em Corinto, o colocou fora de comunhão. Então ele estava numa esfera que é fora da esfera de ação da Assembleia, que é Cristo no meio e tal. E nós devemos procurar andar quietos e andar honestamente para com os de fora. Às vezes a gente pensa que é suficiente parecer bonzinho e honesto para com os irmãos, mas com os outros você pode trambicar lá fora, porque é lá fora. Não, ao contrário. Aqui Deus cuida, lá fora nós damos testemunho. Podem ter certeza, uma boa parte dos assim chamados ateus, os que combatem o cristianismo, é por culpa dos próprios cristãos que eles fazem isso. Porque o testemunho é de desonesto para eles, e não de honestidade. E nós temos que ter isso, a palavra diz isso, né? Claramente, nós devemos andar de um modo honesto. Andeis honestamente para com os que estão de fora. Porque nós não podemos estar falando uma coisa e fazendo outra. Isso daí é o testemunho nosso. E a santificação prática, que a gente chama aqui de santificação prática, porque existe, Cristo também nos santificou, né? Nós estamos santificados em Cristo. Mas o que ele está falando aqui é do nosso andar agora, não é da nossa posição. E a santidade prática é a coisa do dia a dia. É amar seu irmão, é não se meter, porque esse versículo fala aqui, tratar dos vossos próprios negócios. O negativo dessa frase, eu posso escrever ela numa outra forma, né?
não se intrometer no negócio dos outros. Você tem o seu negócio para cuidar aqui nessa terra. E o seu negócio aqui é agradar a Deus. Então você tem que buscar você fazer isso. O que normalmente o que a gente vê é a cobrança nossa de que os outros façam isso. Então a gente fica virando verdadeiro pastor alemão, né? Cuidando aqui, falando, apontando ali, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você não está fazendo, você está fazendo errado, está fazendo. E o meu negócio, eu estou cuidando? Isso é importante. Isso é coisa que nós temos que aprender no dia a dia. Se eu estou fazendo uma coisa para o Senhor e estou olhando para o lado para ver se todo mundo está fazendo como eu, e quando não está, eu grito, você não está fazendo para o Senhor, na realidade eu estou vendo o negócio dos outros, não o meu próprio negócio. E aqui, nesse sentido, ele está falando de trabalho realmente, porque nós sabemos que a época que isso aqui foi escrito, existia grandes problemas sociais lá naquela época, de emprego, de trabalho e tudo mais. Então tinha alguns que começaram a folgar, uma vez que os irmãos tinham esse amor fraternal e distribuíam o que tinha de alimento, eles dividiam com os irmãos. Alguns começaram a falar, por que eu vou trabalhar se tem os irmãos me sustentando? E é exatamente o que nós estamos vendo hoje na sociedade, né? Fica dando essas benesses, vai dando para as pessoas. Chega um tempo que fala assim, escuta, por que eu vou continuar dando? Eu vou sentar e receber, gente. É muito mais prático. Eu não preciso ter ninguém, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, vem. É só no mês, lá no final do mês, ir lá apresentar minha carteirinha e receber a benesse que estão me dando. Só que quem paga tudo isso, chega um tempo que começa a falar assim, eu vou parar de pagar isso. Então isso estava acontecendo entre os irmãos. Os que falavam, por que eu vou trabalhar se me sustentam? Mas não é ao contrário. Nós que somos cristãos agora, devemos trabalhar com as próprias mãos para não depender dos outros. E para ter com que ajudar o que é necessitado. O nosso interesse não é ser ajudado, é ajudar. Se todo mundo pensasse assim, não tinha tanto necessitado. Porque um estaria ajudando o outro naquilo que era preciso. Isso é andar prático, isso é santidade, por isso que estou falando de coisas aqui que mistura com o social, né? Nós não estamos aqui em nenhum modo querendo ficar se intrometendo em política e acertando o mundo, porque ele não tem acerto, né? O acerto do mundo, Deus vai cuidar. Mas a nossa santidade prática envolve sim essa parte de nós, entre nós, amarmos uns aos outros, estimularmos ao amor uns aos outros e andar honestamente com os de dentro e principalmente com os de fora por causa do testemunho, né?